1-0 é o resultado que o Corinthians mais tem na sua história. Tava na cara, Pipo, 1-0 para nós. E ainda perdemos um pênalti, que é para dar graça no jogo da semana que vem. Corinthians 1, bom primeiro tempo, péssimo final de primeiro tempo. Palmeiras 0, jogo equilibrado, mas mais Palmeiras no segundo tempo, com várias questões a serem discutidas, mas uma é clara, Piperno. O Corinthians jogou, não jogava desde a final. Fazia 3 meses que o Corinthians não jogava, 4. Ontem jogou, Pipo. Ganhamos. Não, ontem fez um jogo equilibrado, sim. E aquela coisa, né? O Corinthians, na verdade, quando o Corinthians tem o seu time titular, o Corinthians tem um time muito contadinho. Quando está todo mundo lá, é um time competitivo. Isso realmente é verdade. E já são aí, 3 bons jogos em sequência. O Corinthians jogou bem contra o Cruzeiro na semana passada. Foi um pouquinho melhor que o Cruzeiro, poderia ter vencido o jogo. O Corinthians, que depois que entrou em campo no segundo tempo contra o Botafogo, também equilibrou o jogo, né? Poderia até mesmo ter vencido. E ontem, um jogo igual. Acho que o Corinthians, durante uns 20, 25 minutos do primeiro tempo, do pênalti até mais ou menos os 30, por aí, 30 e pouquinhos, o Corinthians foi melhor no jogo. Eu acho que nas duas pontas do primeiro tempo, o Palmeiras ameaçou mais, mas naquela parte do pênalti até os 30 alguma coisa, realmente o Corinthians dominou. O Palmeiras ficou muito atordoado depois do lance do pênalti. E a tendência era que o Corinthians, né, sofresse mais, tivesse um impacto anímico pior, porque ele perdeu o pênalti, afinal de contas, mas não foi o que aconteceu. Né? O Corinthians perdeu o pênalti e, a partir daquilo, continuou em cima. E aí, no segundo tempo, acho que o Palmeiras ele teve, durante boa parte do tempo, um certo domínio do jogo, mais presença ofensiva, só que piorou muito após as alterações que o professor Abel fez depois do gol. Não foi, Pipo? Eu imaginava que ele ia tirar mesmo, mas eu acho que o time piorou. A partir dali, o Palmeiras, tirando o lance do que a gente vai mostrar aqui, o VAR, aí ameaçou muito menos, né? Porque teve aquela sequência de jogadas no segundo tempo, que a bola saiu à esquerda do Hugo Souza, depois o Hugo Souza fez uma defesa de um cabeceio na frente dele, um cabeceio ruim, inclusive, e tal. Mas aí depois parou, Pipo. Aí depois não teve nada. Ô Marília, então, quando o Corinthians faz o gol, o Palmeiras vai para cima rapidamente também, faz o gol lá no lado e tal. Mas aí que está o negócio. Então, naquele momento, para mim, estava muito claro a tendência de um Palmeiras pressionando. Só que quando as alterações são feitas, logo após o gol anulado, né? Aí o Palmeiras perde volume assim drasticamente. Eu acho que não, aí aconteceu com o Palmeiras o que aconteceu com o que não aconteceu com o Corinthians no pênalti, Yuri Alberto. O Palmeiras murchou. O Palmeiras murchou. O Corinthians melhorou no pênalti, após o pênalti, e o Palmeiras murchou. Eu acho que o Abel ele tem feito várias alterações que, programa após programa, eu tenho discutido e contestado bastante, e eu acho que ontem aconteceu de novo. Então, sabe, eu tenho que mexer no time. Muito bem, eu vou tirar o Joãozinho e vou colocar o Zezinho, que joga na mesma posição. Todo jogo, o Vitor Roque pelo Flaco e de vez em quando vice-versa. Sabe, chega um momento em que precisa pensar alguma coisa diferente e avaliar bem se o jogador tem realmente que sair. Ontem o Vitor Roque, por exemplo, acho que fazia um bom jogo, inclusive no segundo tempo. Né? Não, ele perdeu um gol no primeiro tempo péssimo. Não pode perder o gol que ele perdeu no primeiro tempo. Sim. Estava jogando bem. Então, ele cresceu no segundo tempo, né? E assim, há momentos em que eu acho que dá para jogar com os dois, porque aí vem também uma questão de probabilidade. Muito bem. Você tem o Vitor Roque, aí você vai colocar o Flaco no jogo. Então, quem vai te dar mais esperança, por exemplo, de chegar ao gol, né? Essa dupla ou um deles jogando com o Alan, que é um bom jogador, mas uma outra função, e, por exemplo, o Facundo Torres. Então, acho que ontem era um jogo, já que tinha que partir, né, na jugular, tinha que partir para cima, estava lá perdendo, por que não tentar o Alan no lugar do Lucas Evangelista, que não fazia um jogo tão bom assim, até porque o garoto já jogou lá, e, por exemplo, Vitor Roque e Flaco Lopes juntos. Eu acho que ele poderia ter tentado isso.
Eu acho que o Palmeiras estava jogando bem. Quando ele tenta. Na verdade, ele vai fazer a substituição na hora da falta, né? E aí sai o gol. E aí, Sim. mesmo assim, ele faz a substituição depois do VAR e tudo mais. Eu vou colocar o VAR daqui a pouco para vocês, porque quem acompanha este canal sabe exatamente a minha opinião sobre esta jossa. E é jossa sempre, não é jossa só ontem, é sempre jossa. A jossa datada sempre, não é só jossa datada ontem. A jossa é jossa desde sempre. Eu sou a chata que lá atrás fui ligar para a porcaria da empresa que presta esse serviço e que dizia lá atrás que a imagem distorce. Mas não, tá falando isso, porque torce para o Corinthians. E o Corinthians não gosta de VAR, não sei o que lá. Todo mundo fez isso. Eu falo todo jogo, achei na hora, a olhos nus, quando bateu a falta, eu pensei, tá impedido. Depois, quando mostrou a imagem, eu falei, não tá impedido. Depois mostrou de novo, aí para a imagem. Aí, quando mostra a cabine do VAR fazendo a linha, aí você perde a fé. Eu sou uma pessoa de fé, Piperno, bato um batuque, tem umas imagens. Você perde a fé em qualquer coisa, porque eles ali, a partir dali, é uma fábrica de o que quiser. Não, põe mais para a esquerda. Não, volta mais um, mais para a esquerda, mais para a direita. Então, parece o Vlanelinha, Pipo, quando você está chegando na praia cheia, você percebe que o carro não vai caber, mas ele fala, não, dá, esterça, vem, vai mais um pouco, dá um totozinho no carro da frente. Então, aí você perde a fé na humanidade também. Eu vou mostrar, mas antes disso, queria falar um pouco mais do jogo, porque há algumas outras questões. Acho que também tem um jogador também que estreou na temporada, que foi o Carrilho. O jogador que estreou na temporada, que foi o Ramos. Jogou bem. Então, eu acho que enfim, por exemplo, o Ramalho. Ramos, que Ramalho? Então, eu acho que. Eu lembro aqui a mensagem que eu vou colocar. Esquece, vai. Óbvio, André Ramalho. Para mim, o André Ramalho foi, assim, de fato, a grande descoberta do jogo. Foi, assim, o herói improvável do jogo, né? Porque, além de jogar muito bem, coube a ele ser aí o protagonista de um lance capital. E jogou bem. E vejam só, a atuação dele foi dificultada pelo fato de ter tomado um cartão amarelo muito cedo. Quando ele recebe aquele amarelo com 14 minutos de jogo, 12 minutos de jogo, enfim, muita gente colocou a mão, falou, nossa, ferrou, porque como é que ele vai, até o fim do jogo, jogar pendurado, tendo que marcar, por exemplo, um jogador rápido como é o Vitor Roque. E ele foi muito bem. Foi bem, eu acho que ele foi bem, gostei. Gostei do Ranieri também, acho que jogou bem quando acho que principalmente no primeiro tempo e na tentativa de jogar a bola para fora no momento que o Corinthians precisou, ele também entrou nesse ritmo, pega a bola e chuta para fora, não teve gracejos, né, que me irritam profundamente. Eu acho que também outro jogador me irrita. E o futebol arte? Não, gracejos me irritam. Acho até que quem jogou abaixo do que eu esperava foi o Garro. De todos eles, o que jogou menos do que eu esperava foi bem marcado, é verdade, mas eu acho que ele jogou abaixo do esperado. O professor, você vê como o Coringão, Pipo? O Coringão, ele mora no coração das pessoas, mesmo quando as pessoas ainda não sabem disso. Você provavelmente acontece com você. Na coletiva de imprensa, o professor Dorival, ao justificar várias coisas, fases e tal, falou isso que a polêmica do Memphis tinha atrapalhado, não sei o que lá, ele disse que fazia 4 meses que ele não tinha o time completo. Pipo, 4 meses atrás era o Ramonzinho, Pipo, não era ele. Mas é que o coração dele já estava lá, Pipo. Entendi. Não, porque de vez em quando, como a seleção brasileira jogava em Itaquera, né? Então ele já sentia parte lá daquele ambiente. Não, todo mundo é um pouco coringão, Pipo. Há 4 meses que eu não tinha o time completo. Eu falei, ué, pera, não, ele chegou no fim de abril, Pipo. Não era ele, Pipo. Não era quando ele falou assim, que ele falou a gente não tinha o time completo, acho que ele já estava assim, ele resolveu fazer uma gentileza para o professor Ramon também, né? Enfim, o professor Ramon e nem eu tínhamos o time completo e tal, né? Mas eu acho até que o Corinthians pode até ter o time ainda mais completo na semana que vem, porque é evidente que o Yuri Alberto está ainda em readaptação, e eu acho que daqui uma semana ele vai ser um jogador mais pronto do que foi ontem. Vamos mais uma coisa do jogo, Pipo, que eu achei ontem. Primeiro, eu achei que o jogo fosse parar
para o momento de exortação de uma novidade, um milagre. Quando você presencia coisas que são inéditas, Por né, exemplo, fantásticas, eu acho que haveria necessidade de parar para todo mundo aplaudir. O Mateuzinho acertou um cruzamento, Pipo. Gol você nosso. sabe que tem umas Eu coisas de falei, não, percepção. pera, eles vão voltar, não é possível, deixa eu ver de novo. Eu não sabia se eu comemorava, se eu olhava, falei, não, foi o Mateuzinho? Tem umas coisas de percepção no futebol, né, para quem assiste futebol toda hora, que ficam muito claras. Engraçado, quando o Mateuzinho cruza e a bola parte, Já é gol nosso. veio Perfeito. aquela sensação de gol. Ele Perfeito. cruza livre, olha a bola, e assim, você fala, nosso cruzamento está bem feito. Defesa distraída. Tem Palmeiras na área, Pipo, só o Memphis. Só um olhando para o outro, falando, oh, beleza, a gente se encontra depois do jogo. Tal. Aí o cochilo já começou no momento da cobrança da falta. Né? Que o Garro passa para o. Não, que o Garro toca para o Mateuzinho. Sim, o Mateuzinho está livre, recebe livre, e ninguém do Palmeiras percebe isso. Né? Fica um olhando para o outro, né? Aquela coisa de. E gozar, o Palmeiras está cheio de uruguaio, argentino. Piquerez Né? lá na frente, né, Pipo? O Piquerez nem sai na foto. Então, supostamente catimbeiros, mas sabe, um cara para parar na frente da bola ali e tal, até a defesa recompor e tal. Né? Mas faltou malandragem aos argentinos e uruguaios do Palmeiras. Né? E ouvi críticas erradas, porque tinha saído o Fux para a entrada do seu querido Mikael. A culpa não foi do Mikael, não. E, aliás, vocês podem ajoelhar no milho, que a culpa é do outro, hein? O nosso Mikael é quem faz a falta e na hora eu olhei para o Vampiro e falei, toda hora ele faz esse tipo de falta desnecessária. Para quê? Tudo bem. Aí, na área... Não, o Gustavo Gomes é quem estava mais perto e o Mikael tanto estava longe que ele ainda estava voltando para a posição dele, porque ele foi lá na frente fazer a falta. Que isso, Piperno, olha lá, tá vendo? Foi falar do gol do Corinthians, ele se... volta, Piperno. Não, é que eu já pensei que fosse o Mikael ligando aqui para falar, pô, você reclamou na hora que eu fiz a falta. Eu falei, pô, ou o instinto, toda hora a bola tá viajando, ele já tá agarrando o cara. Calma, Mikael, relaxa. Outro jogador que jogou bem, mas aí fica marcado também por algumas outras questões, é o Giai, porque ele estava jogando bem. Né? Também, digamos que o embate dele em campo assim estava facilitando um pouco. Mas daí, Pipo, não dá para querer fazer golaço. Chuta a bola no gol, só que manda chapar aquela bola, Pipo. Até eu, na linha do gol, tirava. Você tá tão bem assim? Não, Pipo, a bola veio devagarzinho, não veio, tipo, pá. É para manter a média, né? Porque quase todo jogo agora contra o Corinthians tem algum corintiano que salva em cima da linha, né? Final do Campeonato Paulista, o Mateuzinho. Tá na regra. Não é válido. Acho que vocês estão jogando... Eu quero o VAR, porque acho que vocês estão jogando com mais de um goleiro. A gente põe às vezes, quando vem o ataque do adversário, entra um gandula, Pipo, quando uniformizado, vocês nem percebem, fica lá já, tentando ajudar. Não, eu acho que ele jogou bem, mas aí esse lance, né, é um lance que fica... Faz o simples. Não é aquele atacante que vai... Faz o simples. É que aí que tá o negócio lateral, não é atacante que vai lá e dá um bicão na bola, porque é um jogador de categoria, né? Não dá bico na bola. Assim. Agora vamos falar dos professores. Acho que o Dorival foi bem. Foi muito bem. Acho que ele foi bem. Acho até que a coletiva dele ontem, talvez uma coletiva turbinada pelo fato de ter vencido o Clássico, deu a ele algumas possibilidades de falar. Como eu disse na segunda-feira, e vou falar de política daqui a pouco, é uma semana tensa politicamente, em que o técnico está pressionado, sim. Então, ele falou que as questões do Memphis atrapalharam, que as notícias de fora sempre tem uma notícia ruim, que ele tem que blindar. Então, pela primeira vez, claramente, ele colocou a questão problemática do Corinthians Parque São Jorge versus o que acontece no CT e no campo, colocou isso. Mas acho que ele foi bem, porque ele colocou um time que ele não vinha colocando, inclusive um jogador que sempre se fala, tá de má vontade, o Carrilho tá andando, não sei o que lá. Taticamente, a presença dele ontem foi muito importante. 3 bidons não fazem o que ele fez ontem, e acho que a dupla Martínez e Ranieri também foram bem.
principalmente defensivamente, mas o Raniel ainda põe um pezinho na frente de vez em quando, sabe-se lá para quê? Sabe-se lá para quê, mas ele faz isso de vez em quando. Jogou bem ontem. Eu estava Jogou destacando bem. isso na transmissão, especialmente no primeiro tempo. Jogou bem. Depois que nós pagamos uma parcela, Pipo, ele tá jogando melhor. Pagaram? Não foi da RCE lá, pagou uma parcela pro Cuiabá, Pipo. O pessoal do Cuiabá continua reclamando, diz que deram. A parcela foi. Atrasaram o pagamento até a renegociação lá. Enfim. Não, mas a parcela que tinha que pagar foi paga, estava lá. Então, Pipo, eu acho que o professor Dorival foi bem. O professor Abel, ele é um pouco chato. Todo mundo já sabe. Aí ele toma um cartão amarelo, Piperno, num lance que não aconteceu rigorosamente nada. Nem o Vitor Roque reclama. Que é uma possibilidade de pênalti, sendo que o lance foi fora do campo, fora da área, né? Se fosse dentro do campo, ele já estava fora da área. E o Vitor Roque levanta, vira as costas e vai sair correndo. Aí, xilica, toma um cartão amarelo. Aí depois do jogo, Piperno, ele tá triste. Aí, como segundo disse meu marido, triste tá ele, que teve que ver o time jogar no segundo tempo com o Flaco Lopes. Tá triste com o quê? Ele é um cara que tem uma voz importante, desde que ele chegou ao Brasil, para colocar o dedo retinho nas nossas mazelas. Não que a gente não colocasse ontem, mas o tamanho da amplificação do que ele fala com tudo que ele ganhou no Palmeiras é sempre maior. Então, ele reclama do calendário, ele reclama do juiz, ele reclama do gramado, ele defende isso, ele defende aquilo. Ontem ele descobriu que o VAR é datado? Ontem, Pipo. Quando o VAR ajuda o Palmeiras é datado, eu não vejo ele falar uma pena que o futebol está no século XXI e o VAR é do século XIII, como se tivesse algum problema ser do nosso século. Nós somos do século XIII, e daí? Eu nem levo muito a sério reclamação de técnico mais, porque todos eles têm aí um comportamento padrão, né? Quer dizer, perdeu, o mundo conspirou contra a gente e ganhou, tá tudo bem, né? Eles são assim, esse é um comportamento quase que unânime entre eles e tal. Eu acho isso ruim pro espetáculo, mas ok, já está no pacote futebol. Acabou o jogo, perdeu, a gente sabe mais ou menos o que o treinador vai dizer, e aí, por conta disso, ele usa também como subterfúgio para acabar discutindo pouco o que foi de fato o jogo e seus aspectos técnicos e táticos, coisa que, aliás, me agrada muito mais.